outros pode ser uma coisa que já faça parte da rotina da vida. Então, eu queria que você começasse explicando quem que é a Claro Ana que Silva, sim. quem que é a Ana Silva Ex- homeopata. Exatamente. Então pronto, eu realmente no meu início eu comecei a estudar naturopatia, mas entretanto apaixonei-me pela homeopatia e depois especializei-me mesmo, diplomei mesmo na Academia Internacional de Homeopatia Clássica e portanto desde há mais de 10 anos que dou consultas dentro da linha à base sendo a homeopatia clássica. Então, e realmente a homeopatia, pelo menos aqui em Portugal, o que eu noto é que há muito desconhecimento, portanto não é muito falado, ao contrário de outros países, como no Brasil, Inglaterra, Alemanha. Aliás, a Alemanha é o berço da homeopatia porque nasceu com o médico, o Dr. Samuel Hahnemann, há mais de 200 anos atrás, e que realmente na altura as práticas da medicina convencional eram algo invasivas, ele estava muito desgostoso, porque, aliás, eles utilizavam muito sangrias, muitas substâncias com toxicidade e então, de facto, o que ele sentia é que os pacientes iam enfraquecendo e para ele era, de facto, um médico muito dedicado à pessoa e pensou que realmente tinha que haver uma forma que fosse suave, segura e que possibilitasse a recuperação, portanto, do organismo de forma natural. E então dedicou-se ao estudo e após muita investigação e muito estudo, chegou realmente a um método em que permite estimular de forma natural a capacidade de autocura do próprio corpo, que é a homeopatia, portanto, que é a razão daqui estar. Portanto, vou explicar também um pouco mais sobre o que é a consulta, em que é que se baseia e também responder a algumas perguntas que eu acho que alguns seguidores Me mandaram uma têm caixinha de colocado, não pergunta é? algumas, então a gente tem aqui algumas perguntas, sim. Exatamente, exatamente. E imagino que uma delas tenha a ver com como é que a homeopatia funciona, não é? Portanto, Sim. Uma das coisas que me mandaram é exatamente o que é homeopatia, que as pessoas têm essa dúvida. O que é homeopatia? É um é, medicamento? Não é um medicamento? Eu falo exatamente. que Então, pronto. às vezes as A pessoas têm homeopatia. essa dúvida. Exatamente. Portanto, a base da homeopatia foi aquela de facto que eu falei há pouco, é a essência, é estimular de forma natural a capacidade de autocura e de regeneração do organismo. Então, e como é que isso é feito? Realmente, a homeopatia, a origem são produtos da natureza, é da origem animal, do reino vegetal, etc., em que pega-se numa base, numa tintura-mãe, depois vai sofrer um processo de diluição e dinamização, em que vai-se obter o remédio homeopático. E o remédio homeopático não é mais do que, portanto, depois depende da origem e da sintomatologia toda que esse remédio vai manifestar na pessoa. Portanto, vai ter uma ação no organismo. E as pessoas normalmente pensam na homeopatia como sendo aquelas bolinhas. Portanto, eu aqui até tenho aqui um tubinho, depois até hei de mostrar os granulozinhos, mas de facto é preparada a solução homeopática que depois pode ser em gotas. Por exemplo, para os bebês é muito mais Mais fácil fácil de através das gotas. Quando, por exemplo, as crianças vão crescendo, acham muito engraçado os granulzinhos, muitas vezes até entre irmãos, se um está a fazer um tratamento homeopático e o outro não necessita, muitas vezes tem que se pedir um placebo, porque ele também quero docinho na gosta boca. e, portanto, se o irmão está a ter, eu também quero as bolinhas. Mas não, as bolinhas não são só doces, elas são impregnadas com a solução homeopática, com aquilo que é feita na prescrição e depois é feita de uma determinada maneira, portanto, em termos da frequência. E, de facto, o homeopático vai atuar no organismo, tanto a nível físico, mental e emocional. Portanto, quando fazemos uma prescrição, dependendo
da situação específica daquela pessoa. Se estivermos com um quadro, por exemplo, de uma ansiedade, naturalmente vai ser direcionada especificamente para aquele quadro emocional e mental que naquele momento a pessoa está a vivenciar. Sendo que, obviamente, e isto aqui é uma questão mesmo, um ponto mesmo muito importante na homeopatia, tem a ver com a individualização. Isto porquê? Porque todos nós, por exemplo, podemos ter, por exemplo, se estivermos a falar numa gastrite, duas pessoas com uma gastrite, a terapêutica homeopática pode ser completamente diferente porque cada pessoa é única, cada pessoa é diferente. E realmente, através de uma consulta, através da anamnese homeopática, é que vamos saber o historial, determinadas características da pessoa, em que tudo é importante, as sensações, a forma como vivencia, a forma como sente, tudo é importante para o homeopata poder chegar ao remédio mais adequado para aquela pessoa naquele momento. Eu costumo falar muito quando as pessoas me perguntam o que é homeopatia, que eu até já comentei contigo, eu falo que é um remédio com personalidade. Que eu acho que é uma forma muito lúdica da pessoa conseguir compreender o que é. É uma imagem muito, muito interessante, sem dúvida que é, porque vai ao encontro exatamente da personalidade da pessoa, sendo que naquele momento, por exemplo, a pessoa evidencia um determinado conjunto de sintomas, mas nós somos como uma cebola. Naquele momento está com uma evidência sintomática que com a ação daquele homeopático vamos começar a descascar a cebola. Naturalmente hão de vir outros sintomas ao de cima. Exatamente, e vai-se tratando de acordo com o que for necessário. Portanto, o que hoje nós começamos, podemos ir mudando de remédio homeopático ao longo do acompanhamento, e sendo isto porquê? Porque todos nós estamos também em constante evolução, não é? Nós não estamos estanques. A nossa forma de pensar, de evoluir e de sentir vai também evoluindo. Ao longo do dia mesmo nós vamos mudando. Às vezes acordamos de mau humor, depois passamos um pouquinho de o humor melhora um bocadinho e assim vai no equilíbrio. Portanto, isto vamos adequando de facto à pessoa, portanto, à necessidade que aquele organismo, naquele caso, evidencia. Sim. É muito interessante. Para as pessoas, às vezes, pode ser um pouco complicado. Um remédio com personalidade, ele vai casar com aquilo que eu estou sentindo. Porque é o tratamento do igual para igual, certo? A homeopatia, ela vem do semelhante. Sim, é com base no semelhante. Mas atenção, muitas vezes acontece o seguinte, porque como estava a dizer, o remédio homeopático, portanto, a ação tem uma ação na componente física, mental e emocional. Tem um conjunto de sintomas. O que acontece às vezes, e é natural que uma pessoa, quando não sabe, quer ir pesquisar um pouco mais e vai muitas vezes à internet ou mesmo à inteligência artificial, hoje em dia, que é muito fácil e comum as pessoas utilizarem a inteligência artificial para saber o que é este remédio. Só que acontece que a informação que está disponível na internet muitas vezes é só uma pequenina parte sobre, de facto, a força daquele remédio, quer dizer, o conjunto de sintomas daquele remédio. E, portanto, não tem nada a ver, muitas vezes a prescrição não tem a ver com um determinado aspecto que até vem ali está na internet divulgado, mas pode ter a ver com outros aspectos. Portanto, aliás, a matéria médica que tem mais de... Aliás, até tem aqui, matéria médica, que este... Estava mesmo procurando isso. Exatamente. Eu não tenho exatamente esse, mas eu tenho outro. São mais de 2.000 remédios, portanto, e cada um deles muitas vezes com mais de 10 páginas de sintomatologia. Portanto, é bastante complexo e nem sempre fica muito aquém a informação que está na internet disponível. Exatamente. É muito mais profundo, mas é perfeitamente natural que depois eu muitas vezes tenho pacientes que estão até me mas eu vi que isto tem a ver com isto, ou não me identifico com isto. Eu digo, não, espere, isto tem a ver com este aspecto, este, que neste momento está a evidenciar.
Portanto, eu, regra geral, nas minhas consultas tenho sempre o cuidado de esclarecer ou eventualmente algum tipo de dúvidas que haja, tenho sempre o cuidado de esclarecer, portanto, qualquer questão que haja. É porque um medicamento homeopático ele não serve exatamente só para uma coisa. É por isso que eu costumo falar, e você me corrigir, que ele é uma personalidade. E eu acho que isso, para a pessoa também entender, é isso. Nesse momento você não está assim muito bem, está deprimido. E tem um remédio que tem uma personalidade muito parecida com aquilo que você está vivenciando. E aí é que começa, acho que as pessoas começam a entender um pouquinho do que é a homeopatia, penso eu. Exato. E depois, qual é o propósito de encontrarmos um remédio, por exemplo, neste caso de uma ansiedade ou de uma depressão que tenha uma sintomatologia semelhante? É realmente vai estimular a tal capacidade natural do organismo de se auto-regenerar. Portanto, naturalmente, a pessoa vai se equilibrando. Portanto, porque a função do remédio homeopático é, de facto, levar a pessoa de forma natural, vai atenuando aquela sintomatologia que era mais, que tanto pode ser aguda como crónica, não é? Isto, quando nós estamos a falar em sintomatologia aguda, estamos a pensar numa febre, numa infecção urinária, numa situação realmente é bastante aguda e tem que ser resolvida naquele momento. E uma situação crónica podemos ter podemos ter úlceras, podemos ter uma ansiedade, uma depressão, seja o que for, portanto tenha uma cronicidade, portanto que já se arrasta ao longo do tempo, uma asma, por exemplo, também, portanto as situações do foro respiratório que é muito comum nas crianças, portanto acabam por se arrastar ao longo do tempo e, portanto, e aqui, por exemplo, neste caso, a ação do homeopático, para além, se for numa situação aguda, é debelar, por exemplo, uma febre ou algum mal-estar que neste momento aquele organismo esteja a decorrer, mas numa situação mais crónica, é ir reforçando o sistema imunitário, que aliás agora com a mudança da estação que se vai aproximar, não é? Evidencia algumas fraquezas do organismo, né? Ô, Ana, uma Exatamente. pergunta que me fizeram é: o remédio homeopático, ele demora para fazer efeito, faz efeito rapidamente, ou depende de pessoa, ou depende de patologia? Não, o remédio homeopático, se for o remédio certo, é muito rápido a atuar. Aliás, numa febre pode baixa a febre. Portanto, numa infecção urinária tem uma ação até no próprio dia de alívio dos sintomas. Portanto, vai depender exatamente, tem que haver uma boa prescrição para haver uma boa ação no organismo. As situações crónicas, é mais rápido evidenciar a ação mais rápida no organismo quando temos em situações agudas ou, por exemplo, nas crianças. Como nas crianças são organismos que não há uma grande supressão química, portanto, é muito rápida a ação do homeopático, até mesmo em situações crónicas, em situações, por exemplo, de hiperatividade ou déficit de atenção, consegue-se ver uma ação mesmo muito rápida naquele organismo. Normalmente nas situações crónicas, e se estivermos a falar do ponto de vista da saúde mental, a pessoa vai sentindo de forma gradual um equilíbrio, sentir-se mais estável. Como por exemplo, se estamos a falar, exatamente como estava a falar, da saúde mental, a saúde mental não é uma coisa que se veja, não é algo físico, portanto, tem a ver com o estar da pessoa, aquilo que a pessoa sente e aqui o propósito é mesmo a pessoa ir sentindo-se mais equilibrada. Em determinadas situações já não vai disputar aquela crise de ansiedade, nem o pânico, ou então não se sente tão irritada e tão reativa, portanto, vai equilibrar de forma natural o organismo. Aquele estado mental, sim. Eu já conhecia a homeopatia, já experimentava homeopáticos muitas vezes para situações pontuais, tipo dores de garganta ou baixa imunidade. E há um tempo atrás, um ano e tal, meu pai faleceu e eu fui tomar homeopático para ajudar a passar aquele período. E foi aí que eu fez realmente um clique muito grande do poder do homeopático nessa questão mental.
porque realmente é um apoio muito grande para algumas situações, e como você está falando, questão mental, depressão, ansiedade, e às vezes você não vê exatamente na hora, mas no passar de dias aquilo realmente, ok, isso aqui realmente me auxiliou a passar por esse processo. E para algumas Exatamente. pessoas isso é muito evidente, mas para outras pessoas isso não é tão evidente. Como que age nesses casos, Joana? Quando... Portanto, é perfeitamente natural que nem sempre as pessoas estejam despertas e é natural que as pessoas, eu, regra geral, depois da consulta, eu peço, passado uns 4, 5 dias, vai dependendo do caso, eu peço para que me deem o feedback. E quando eu peço para me darem o feedback é para dizer o que é que sentem, mesmo que não sintam nada. E há pessoas que dizem, eu não sinto diferença nenhuma, não sinto nada. E eu depois pergunto, então em relação, por exemplo, ao sono, como é que está? Realmente estou um pouco melhor. Então, realmente, em relação a isto, portanto, às vezes há alterações que são subtis e que não se nota numa fase logo inicial, mas o remédio está a atuar. Sim. Portanto, normalmente tem que se ir perguntando ou isto ou aquilo. Obviamente que não invalida que, eventualmente, a prescrição não esteja naquele momento em ressonância. Por exemplo, se eu pedi para fazer de 12 em 12 horas, eventualmente tenho que alterar para fazer de 8 em 8 horas, eventualmente de 6 em 6. Vai dependendo depois da situação. Mas, em geral, há sempre ali uma alteração no organismo. Às vezes há coisas que não são perceptíveis, e especialmente quando estamos a falar em situações crónicas e, por exemplo, situações que tenham a ver com a pele, eczemas, que já têm uma cronicidade já de muitos anos. É natural que numa fase inicial não se veja logo a ação. Sim. Normalmente passado aí uns 15 dias, depois vai dependendo do organismo, vai dependendo exatamente como é que aquele organismo está, como é que reage, no fundo a vitalidade que tem ou não, porque isso é importantíssimo para a resposta, se é mais rápida e é mais lenta, e aqui obviamente estamos a entrar mesmo no aspecto individual de cada pessoa. Portanto, tem a ver com as características individuais. Mas normalmente, por exemplo, nestas questões que têm a ver com a pele, que são situações que acabam por ser desagradáveis porque o que está na pele está à vista. E normalmente a nossa sociedade nós tentamos sempre esconder porque é desagradável e, portanto, as pessoas tentam esconder. Mas não deixa de ser, de alguma forma, até positivo isto. Porquê? Porque se está na pele, que é o nosso maior órgão, está externo, quer dizer que a doença não interiorizou, não afetou órgãos mais nobres. Portanto, no entanto, tudo o que tem a ver com a pele leva algum tempo em termos do tratamento, de passar de recuperar por inteiro. E estamos a falar de um acne. Estamos a falar, por exemplo, de eczemas, urticária, aquilo que seja. Por exemplo, as situações da acne juvenil começa-se a ver de forma notória ao fim do mês ou até antes. E aqui é tal coisa. Vai sempre depender muito individual, da supressão, geral, né? Exatamente, da supressão que já existe ou não naquele organismo. E até a autoobservação, né? Também tem uma coisa que hoje todo mundo quer para ontem, né? Quero resolver isso para ontem. E realmente tudo leva-se um tempo, não tem nada, seja... Bom, ainda mais quando se trata de pele, não tem milagre que vai resolver. Leva o seu tempo. Leva o seu tempo, sem sombra de dúvida, tudo que tem a ver com a pele. Isto porquê? Porque é que leva o seu tempo? E até tem aqui a questão da ansiedade, de se a pessoa está a ver, topicamente, portanto acaba por estar sempre a ver. Então parece até que a ação é mais demorada. Mas não, começa a haver muitas vezes alteração em termos da textura, não é tanta rugosidade, começa a ficar mais fino, não está tão intenso o vermelhão, começa a estar mais batido.
portanto, e pronto, e ao longo e com as consultas vai-se evidenciando, portanto, essas alterações e a própria pessoa vai sentindo isso. Mas pronto, isto realmente a pele é o que assim de repente me chamou mais a atenção, normalmente nas situações que às vezes demora, que as pessoas têm aquela mais ansiedade para resolver. Para resolver rápido, né? Realmente o acne juvenil. E um tratamento homeopático. Você já falou que depende muito de cada patologia, mas em média demora quanto tempo? Ou tem que tomar para sempre? Não. O tratamento, como eu disse, o propósito da homeopatia é que o corpo tenha a capacidade de se autorregenerar, de estimular o seu processo de autocura. Portanto, o objetivo do homeopático é que, de facto, ir equilibrar aquele organismo. Se aquele organismo começa a ganhar resistências em termos, por exemplo, do sistema imunitário, começa a recuperar, depois não precisa estar a tomar o homeopático ad eternos. Depois suspense, se eventualmente surgir alguma situação, aí sim. Muitas vezes, por exemplo, agora, como tinha falado há bocado, neste período, agora que vamos entrar da mudança de estação, aliás, o próximo mês já começa aí a escola, muitas crianças já, às vezes há febres que é devido à ansiedade de ir para a escola, os adultos também retomam, a maior parte deles, que estão agora de férias, temos que retomar o dia a dia, não é? Portanto, isso muitas vezes gera alguma pressão e ansiedade, isto juntando muitas vezes com a alteração do tempo, da mudança de tempo, que tradicionalmente, depois aqui já entramos no outono, e se às vezes estas situações mais emocionais e mentais, regra geral, vão diminuir um pouco o sistema imunitário e as pessoas ficam mais suscetíveis a apanhar, a contrair ou os vírus, ou as viroses, ou as constipações, seja o que for. Se formos muitas vezes acompanhando com a homeopatia em termos do reforço do sistema imunitário, portanto, passam muitas vezes estas situações de alterações emocionais ou mesmo as variações de temperatura, o organismo já acaba por ter uma outra resistência e ter uma outra robustez em termos de enfrentar, portanto, as alterações que eventualmente possam acontecer no ambiente. Ok. Ô, Ana, uma dúvida que me colocaram, e essa já me fizeram mesmo pessoalmente, se o homeopático ele interfere com medicamentos comuns. Não. A homeopatia, nenhum homeopático vai interferir qualquer tipo de medicação. Medicação alopática ou mesmo fitotrápica ou de outras medicinas complementares. Estamos a falar da Ayurveda, a medicina tradicional chinesa, pronto, a naturopatia, não interfere. Muitas vezes os outros medicamentos é que interferem com a ação do homeopático. Aliás, normalmente, quando as pessoas vêm à minha consulta e estão a fazer, seja qual for a medicação, quer seja alopática, quer seja fitotrápica, aquilo que for, eu nunca suspendo. Normalmente vou vendo a ação, se o organismo vai estando equilibrado, vai-se mantendo e se sentir que há necessidade, vai-se fazendo gradualmente o desmame da medicação química, por exemplo, a medicação alopática. Portanto, em termos da ação do homeopático, não vai interferir. O que interfere são os outros, podem anular o efeito do homeopático. Pronto, portanto aí eu tenho que jogar muitas vezes com a forma, com a frequência, com a forma de toma do homeopático. Por exemplo, a homeopatia, o homeopático tem a característica que, uma vez, por exemplo, estes grânulos, não é? Que tem aqui a tampinha, normalmente explico sempre aos meus pacientes como retirar aqui os grânulos. Portanto, basta 2 bolinhas, 2 granulozinhos coloca-se debaixo da língua, não se toca com as mãos, que é para não cortar o efeito do homeopático, e a absorção a nível sublingual. Portanto, o que eu tenho cuidado de pedir é que, isto para ter uma boa absorção, é que em 15 a 20 minutos
antes ou depois não fazer a ingestão dos alimentos. Vamos dar um exemplo. A pessoa acorda, faz o homeopático e depois aguarda esse tempo e então toma o pequeno almoço. Ou então, se for aquela pessoa que realmente precisa de comer logo assim que acorda, então come, faz o seu pequeno almoço, a sua higiene oral e depois aguarda o tempo e faz o homeopático. Portanto, vai-se ajustando. E com o medicamento, também você recomenda essa distância de tempo? O medicamento alopático, você recomenda tomar em diferentes horários ou não há problema? Eu recomendo tomar em diferentes horários. Também dar sempre este tempo. Ok. Tá bom? E depois vai dependendo também da medicação que de caso para caso, não é? Temos que ver a medicação que a pessoa está a fazer. Para poder também ter o tempo de espaçamento orientar. Se for necessário. Okay. Exatamente. E em crianças e grávidas, é normal, natural, sem risco algum a toma do homeopático? Perfeitamente seguro. Em grávidas, eu acompanho grávidas e os bebés logo à nascença. Aliás, ainda há pouco tempo tive uma grávida que me contactou a perguntar se podia, a partir de que mês é que podia acompanhar, portanto, o filho. Eu disse, olha, a partir se houver alguma necessidade, logo a partir da nascença. Mas sendo que é sempre seguido pelo pediatra, portanto, do médico pediatra, e caso haja alguma necessidade, alguma eventualidade, que normalmente as crianças são as cólicas, ou é o sono que não é estável, depois começa com os dentes, tudo isso a homeopatia pode perfeitamente ajudar em todo esse processo, assim como também nas grávidas, a aliviar os sintomas, muitas vezes os desconfortos da gravidez, é perfeitamente seguro. Os vômitos, náuseas, tudo, exatamente. A parte emocional, muito importante, a ansiedade antes do parto, é importantíssimo, não é? Que a mãe é natural, então especialmente se é o primeiro filho, é natural que haja muitas ansiedades, e depois mesmo no pós-parto, não é? É natural que a mulher quando dá à luz, o mundo muda completamente, portanto a mãe está dedicada, é uma transformação total do mundo, portanto é um ser que está ali completamente dependente daquela mãe. É natural que muita coisa surja, inseguranças surjam, então de facto dificuldades em conseguir perceber o porquê da criança ter este comportamento, portanto, e vai-se acompanhando ao longo do crescimento, e depois eventualmente na questão dos dentes, que normalmente é sempre uma situação mais complicada, que normalmente baixa o sistema imunitário e vêm as febres, portanto, e os sonos acabam por complicar muitas vezes a orgânica total também da família, porque é natural, não é? E, portanto, em termos de homeopatia, claro que sim, auxilia em todo esse processo nas várias fases da vida da pessoa. Até mesmo antes de ir para a escola, endurecimentos noturnas, terrores noturnos, também auxilia muito em todas essas situações. É muito bom, sim. Ana, e a diluição, como que funciona? É a mesma para todo mundo? Tem diferença? Não, vai depender exatamente para cada situação, para nós em homeopatia costumamos dizer que nós não tratamos as doenças, nós tratamos a pessoa, e como tratamos a pessoa, o homeopata tem que decidir qual é o remédio que vai decidir, assim como a potência que vai decidir. A potência vai ser a diluição daquele remédio e vai depender daquele organismo, do estado, da força daquele organismo, vai depender se quer ter uma ação mais na componente mental ou emocional ou física, vai depender, são vários fatores que estão envolvidos. Depende também o que é que a pessoa já fez, o que é que está a fazer em termos de outro tipo de medicação. Portanto, há muitas variáveis que têm que ser tidas em conta
para o homeopata poder decidir qual é que é de facto a potência mais adequada para aquele paciente, para aquele organismo naquele momento. Não quer dizer que pode iniciar, por exemplo, com um remédio com uma determinada potência e depois alterar, porque realmente vai havendo adaptação e realmente esta é a beleza da homeopatia. Nós vamos nos moldando, vamos nos adaptando à evolução da própria pessoa, portanto. Não é completamente diferente, tanto para várias pessoas, em situações semelhantes, mas devido à individualidade que cada um de nós somos, não é? Como pessoas individuais e diferentes, portanto, assim também é a prescrição homeopática, portanto, e após a consulta, a pessoa, portanto, depois continua a ser acompanhada, eventualmente depois de passado um mês é que temos uma nova consulta. Mas eu, por exemplo, nas minhas consultas também complemento com outras ferramentas em termos de aconselhamento, não só emocional, mas também com ferramentas em termos da nutrição, uma vez que eu também tenho conhecimento de naturopatia, se for necessário, também posso orientar em alguma suplementação que veja realmente que seja necessário, mas a minha base em termos de facto clínica é a homeopatia clássica. E pronto, e realmente não desfazendo, claro, todas as outras, assim como eu também também tenho alguns conhecimentos. Cada um tem a menina dos seus olhos e a gente trabalha com aquilo, né, que faz a gente respirar melhor. Exatamente, e a beleza disto é podermos trabalhar todos em conjunto de forma que o objetivo é de facto que a pessoa esteja melhor e muitas vezes eu recomendo, se eu vejo que de facto a pessoa possa ser melhor acompanhada por um outro colega, eu à vontade que passo, assim que se alguém tiver que fazer uma dieta muito específica, recomendo para um nutricionista, assim como se tiver algum tipo... beleza, né, Ana? A gente também reconhecer que a gente também às vezes não alcança tudo, né? Claro que não. A gente não chega a todos os lugares. Exatamente, e graças a Deus cada um tem visões e áreas diferentes e isso torna isso a beleza disto tudo e de facto as pessoas têm um vasto leque de poderem se identificar mais para um lado ou mais para o outro. Olha, a Rose Cunha aqui tem uma questão. Eu faço uso de homeopatia para menopausa, gosto muito. Minha filha mora em Setúbal e estava à procura de um profissional para atendê-la. Ela tem 19 anos, consigo atendimento para ela? Aí embaixo ela também colocou que provavelmente a filha tem muitas cólicas, ansiedade e TPM. Ok, sim, eu dou consultas também na Margem Sul, portanto basta consultarem, podem me contactar diretamente ou consultarem o meu site que é anasilvahomeopathy.com. Lá tem mesmo uma zona de agendamento em que podem verificar a minha agenda, portanto, tanto para consultas online como para consultas presenciais. Eu dou consultas presenciais na Margem Sul, em Sesimbra ou então em Oeiras. Portanto, é uma questão de verem a disponibilidade ou então contactarem-me diretamente para o meu número, que eu penso que a Debbie há de colocar nos comentários, exatamente. Na hora que eu salvar a live, eu deixo o seu contato. Também fica compartilhada a live com você. Também quem for ver na minha página vai ver que você também está ali como o convidado, né, no Instagram. Assim vai aparecer de todos os lados e depois a gente deixa ali onde você faz a consulta de homeopatia. Mas, Ana, já agora, como que funciona a sua consulta? Você faz uma anamnese, faz uma análise física? Como que é isso? Portanto, vai sempre depender do caso da pessoa, mas sim, faço anamnese homeopática, vou abordar a história clínica, a história pessoal daquela pessoa, assim como a história familiar é importante para ver alguma miasma, no fundo, alguma frequência, alguma tendência para determinada predisposição de sintomatologia que já possa vir até no quadro daquela família. Muitas vezes faço algumas perguntas, isto é homeopatia até isso, eu tenho uma paciente que muitas vezes diz, diz-me sempre, faz sempre umas perguntas tão estranhas.
realmente é a homeopatia. Normalmente nós perguntamos, por exemplo, se sente mais calor, se transpira, se é encalorado ou não, os gostos alimentares, tem mais predisposição para uma coisa ou para outra, ou como é que se sente. Portanto, todas estas as sensações da pessoa são extraordinariamente importantes, porque é isso que vai diferenciar da outra pessoa, porque é a forma como a pessoa sente aquele sintoma, que é a sua ressonância, e portanto daí essa sensação é importante para conseguir encontrar o remédio mais adequado para aquela pessoa. É a tal personalização, individualização, aquela personalização que a Debbie estava a falar. De facto, o ir mesmo ao detalhe, à forma como a pessoa muitas vezes pensa ou sente. E o importante muitas vezes é nós podemos estar a sentir ou a pensar as coisas de uma determinada maneira, e depois vamos evoluindo através da terapêutica e vamos também percebendo muitas vezes por que razão é que estamos a passar por determinadas situações, porque é que mesmo muitas vezes uma pessoa atrai determinados eventos que aumentam aqueles... Fica naqueles mesmos ciclos repetitivos. Exatamente, e o ciclo da ansiedade parece que se mantém. E também na consulta também eu dou consciência, muitas vezes, para quem assim o sentir, consciência da razão porque é que determinados padrões estão a ser repetidos, porque é importante para a nossa evolução. E até mesmo para o crescimento e evolução em termos de equilibrarmos em termos do organismo, o porquê de determinadas situações, o porquê que eu estou a atrair determinadas situações que me trazem muita irritabilidade. E, portanto, é um padrão sempre muito, muito comum acontecer. Portanto, é importante dar consciência ao porquê desse padrão, portanto, para a pessoa, portanto, começar a evoluir de forma natural. Trazer luz àquela situação, né? Como? Trazer luz para aquela situação, porque às vezes também as pessoas não compreendem, ficam se questionando, mas não conseguem colocar luz naquela situação. E isso na consulta você ajuda ela a perceber um pouquinho mais. Exatamente. É uma expressão muito interessante. Essa colocar a luz é uma boa expressão, exatamente. Trazer à luz o porquê daquele padrão e que, por exemplo, se nós normalmente, portanto, isto é algo que eu realmente acredito e tenho visto ao longo da minha prática clínica, realmente quando nós temos determinados bloqueios a nível mental e emocional e não nos expressamos ou não os resolvemos, depois, com o passar do tempo, vai se manifestar no organismo de determinadas formas. E como todos nós somos diferentes, há uns que se manifestam porque têm, de forma a nível mais gástrico, têm problemas mais a nível gástrico. Há outras pessoas que manifestam com sintomas de ansiedade ou de depressão. Portanto, vai se manifestar em cada organismo de forma diferente. Sim, isso é normal, né? A individualidade é realmente incrível também nesse ponto. Porque como cada pessoa vai ter uma situação e ela vai refletir de forma diferente no organismo, né? E às vezes, exatamente. Né, enxaquecas, dores no corpo, acne, às vezes tem muitas pessoas que até acne exploram no rosto ou no corpo por conta de estresse ou qualquer outra situação que esteja acontecendo. Exatamente. Aliás, normalmente há uma imagem que eu gosto muitas vezes de passar aos meus pacientes para conseguirem perceber como é que nós funcionamos e conseguir perceber aquilo que acabámos de dizer. Se nós não vamos expressando e quando temos determinados bloqueios emocionais ou mentais, não vamos resolvendo ou não vamos pensando no assunto, o que é que acontece? É como se nós fôssemos uma panela de pressão. E a panela de pressão tem o pipo, não é? O vapor tem que sair. Se nós tapamos, que é exatamente quando nós bloqueamos, criamos esses bloqueios, se nós tapamos, a pressão continua dentro. Portanto, nós estamos a fazer mal a nós próprios porque a pressão vai aumentar. E é tal coisa, em cada organismo essa pressão vai se manifestar de formas diferentes. Pode ir para o sistema osteoarticular, pode ir para a parte gástrica, pode ir para a parte da saúde mental.
vai depender de cada organismo, vai depender muitas vezes da fragilidade, portanto o importante é, e é isso, é através da consciência, nós destaparmos o pipo para que o vapor vá saindo, que é que gradualmente estejamos equilibrados, não é? Porque stresses e pressões estamos sempre todos sujeitos. Todos os dias de todos os lados. Claro, tudo depende da forma como nos vemos e como vamos reagir, mas para isso precisamos estar bem e estarmos equilibrados. Não é nada que ninguém não consiga fazer. Ana, e demora quanto tempo, mais ou menos, uma consulta consigo? Primeira consulta, em geral, demora 1h30. Depois a consulta de acompanhamento são cerca de 40 a 45 minutos. Isso, mas a primeira vai depender do tempo que você dá em média de espaçamento de consulta para consulta? Normalmente é uma vez por mês. Entre a primeira e a segunda consulta, normalmente um mês e meio, porque entre as consultas a pessoa convém que me vá dando o feedback para que eu assim possa ir ajustando a terapêutica até à consulta. Portanto, não esperar pela consulta. Aliás, é muito hábito, eu peço mesmo aos meus pacientes mesmo para não se incomodem de me contactar, mandem mensagem, eu respondo sempre, mas contactem-me caso haja alguma alteração e contactem-me na altura em que eu peço para dar o feedback, que é para assim eu poder fazer os ajustes. Tal e qual como eu disse, que nós vamos nos mudando, também o homeopático tem que ir acompanhando essa alteração da evolução desse organismo. Que é para conseguir ter uma evolução mais rápido possível, não é? Equilibrarmos aquele organismo, que é para quando chegarmos, por exemplo, à segunda consulta, fazer uma prescrição ou os ajustes mais assertivos possíveis. Ok. Vou entrar talvez aqui no assunto mais ou menos polêmico, mas em questões de patologias. É só patologias mais leves, mais a nível mentais, ou consegue um auxílio em algumas situações um pouco assim mais graves? Também consegue fazer esse acompanhamento? Claro que sim. Agora vamos cá depender o que é grave. Portanto, se estivermos a falar, não sei se está a pensar em alguma coisa específica, Adélia, mas por exemplo... Mesmo assim, alguma situação um pouco mais complicada, talvez? Pronto, muitas vezes, em termos da homeopatia, em termos da parte hormonal, vamos expor hiperplasia da próstata. Muitas vezes a hiperplasia da próstata recorre muito ao tratamento homeopático, portanto, tem uma ação, portanto acaba por ser uma situação como é uma doença silenciosa, só mesmo com determinados sintomas é que, portanto, a pessoa começa-se a perceber. Outras situações, por exemplo, porque a função do que é mais complicado ou menos complicado também depende muito da forma como é que a pessoa vivencia. Mas, por exemplo, ataques de pânico, depressões, portanto, são situações mesmo já com um agravamento mesmo acentuado. Podemos estar a falar por exemplo, algo que normalmente acontece, eu estava-me a recordar agora das crianças bronquiolites recorrentes, portanto, aí temos mesmo que trabalhar a parte do sistema imunitário, depois fazem picos de febre ou não, portanto, temos aqui isto é uma panóplia de gastrites, úlceras, portanto, é uma panóplia de situações que aqui a homeopatia pode ajudar. Ela pode sempre auxiliar em basicamente tudo, vamos dizer assim, e talvez com olhares diferentes e formas diferentes de atuação. Exato. Agora aqui a questão, eu por exemplo na minha prática clínica, quando tenho situações em caso de neoplasias, portanto os cancros, se as pessoas estão a fazer quimios e rádio, não faz sentido estar a fazer o tratamento homeopático, porque esse tipo de terapêutica vai anular por completo a ação. Faço o terapêutico, normalmente posso acompanhar com suplementação ou eventualmente ortomolecular, mas acima de tudo a ação da homeopatia é após a... Exatamente, ou antes ou após. E o que mais aparece para você assim nos consultórios? O que as pessoas têm trazido mais assim?
Olha, agora, muito em termos da saúde mental, especialmente em crianças, a parte o déficit de atenção. Tenho acompanhado agora no verão muitas crianças em termos da terapêutica para melhorar nessa condição. Isto porquê? Porque é uma altura boa, porque não estão em aulas, portanto não está aquela pressão de terem que estar concentradas. Portanto, é uma, de regra geral, uma altura boa em termos deste tipo de acompanhamento, que é para quando entrarem no ano letivo já estarem, portanto, mais equilibradas. Muita gente procura muito em termos da parte da saúde mental, em termos de reforço do sistema imunitário, especialmente agora em setembro e outubro, quando estamos aqui a aproximar, quando vem o tempo mais frio. A nível gástrico também, ou insónias, ou obstipação, portanto, vai aparecendo assim um bocadinho. A época do ano aparece um pouco mais algumas coisas. Sim, é natural. Quando tá mais frio, é mais as constipações e gripes. Portanto, e a parte das crianças, normalmente, há aí um boom de pais, que é natural, à procura para ver se consegue-se equilibrar um pouco mais aquele organismo. E o homeopático, ele tem alguma questão assim com alimentação? Tem que seguir uma dieta mais adequada para esse período? Ou não tem nada a ver uma coisa com a outra? Não tem nada a ver uma coisa com outra, mas a nossa alimentação é extraordinariamente importante quando estamos numa situação de desequilíbrio. Aliás, nós não precisamos estar numa situação de desequilíbrio orgânico para ter determinados cuidados com a alimentação. Portanto, um reforço em termos sempre de vitaminas através dos hortícolas, a boa ingestão de proteínas, portanto, evitar os alimentos industrializados, portanto, evitar as gorduras processadas, as saturadas, portanto... Você fala um pouco disso suas consultas, você fala um pouco disso nas suas consultas para dar uma luz ali para as pessoas, porque às vezes não é só o homeopático em si que precisa ali, a pessoa às vezes precisa de uma orientação porque segue uma dieta totalmente fast food. E às vezes nem é isso, dependente da patologia, não é? Ou da situação em que aquela pessoa está, é preciso um acompanhamento específico ou reforçar determinado tipo de alimentos. Razão pela qual eu neste momento estou a fazer uma pós-graduação em nutrição clínica integrativa, exatamente porque eu senti essa necessidade de muitas vezes acompanhar ou dar algumas sugestões em termos da parte alimentar, que para mim é extraordinariamente importante fazer uma boa dieta. Exato, com incluir na nossa ingestão diária, portanto, alimentos que vão potenciar as bactérias boas da nossa microbiota, tanto os pré-bióticos, ingerir os probióticos, portanto... Assim. Como? Ingestão de fermentados. Sim, os fermentados é extraordinariamente importante, muito importante. Agora estão a começar a ter mais ênfase por causa das últimas divulgações científicas da ligação do intestino com o nosso sistema imunitário, até o intestino-cérebro, mas temos culturas que já fazem isso há milhares de anos. Por exemplo, uma pela qual eu tenho especial interesse e faço também algumas palestras sobre os segredos da longevidade japonesa, exatamente os fermentados no dia-a-dia deles é natural. Temos a pasta de miso, fora as propriedades benéficas em termos do organismo para a parte da microbiota, mas também tem muitas outras propriedades. Portanto, há determinados alimentos que nós podemos integrar no nosso dia-a-dia, que apesar de serem de outras culturas, podemos perfeitamente ir buscar os benefícios que também por alguma razão é que em 2023 eram mais de 92 mil centenários no Japão. Portanto, se calhar é capaz de nós podermos ir lá retirar algumas ideias, algumas práticas. Uma ideia do que é o hábito deles, né? Talvez copiar alguma coisa vai exatamente, tem ali realmente algumas práticas e sim, portanto, e consoante a pessoa ou mesmo crianças dar sugestões em termos de práticas mais saudáveis, em termos de alimentares, dos pequenos
pequenos almoços, que é importantíssimo de manhã, não só os adultos, mas as crianças principalmente irem bem nutridas para começar o dia, até pelo seu desempenho cognitivo, tem uma preponderância muito importante no impacto e mesmo no próprio rendimento escolar. Isto só falando nas crianças, até mesmo crianças com os déficits de atenção, hiperatividade, é importantíssima a parte da alimentação, não só a terapêutica homeopática, mas a alimentação é muito importante, mas também, assim como adulto, nós começarmos o dia com um bom pequeno almoço, não somente com o pão e com o leite, mas realmente algo com maior variedade nutrica, que realmente, quando maior a variedade, mais nutrientes também, aporte nutricional, nós estamos a incluir na nossa ingestão, e não há nada melhor do que nós ingerirmos ingerirmos nutrientes através dos alimentos. Que é assim, a melhor fonte, né? É a melhor fonte. Não há melhor do que essa. Muitas vezes querem buscar fórmulas mágicas, mas às vezes a prática começa daí, né? Exatamente. Comermos mesmo os alimentos, cozinhar, eu sei que às vezes mas às vezes o tempo que nós gastamos na preparação, estamos a ganhar tempo na saúde. Portanto, é um investimento. Sim, mas é muito interessante então a forma que você aborda, né? A homeopatia, mas também traz clareza aí em muitas questões que às vezes as pessoas não olham com tanto carinho, porque está na rotina ali caótica. E é muito interessante essa forma que você aborda, então, as suas consultas. Eu tenho uma última pergunta aqui, para a gente também não tomar muito seu tempo. Não, à vontade. As doses, porque alguns medicamentos alopáticos a gente não pode tomar em grandes doses porque vai dar mal. A homeopatia tem dose segura, tem dose não segura, tem ali um limite de grânulos que pode tomar ou de gotas? A homeopatia não há o conceito da sobredosagem, isso não existe na homeopatia. Por exemplo, um tubo, só para dar um exemplo, eu tive uma vez uma mãe que me ligou aflitíssima. Situação dessa aqui, por isso que eu coloquei, uma situação dessa com o bebê também, ela deu um grânulo a mais, ela ficou preocupada. Não, aliás, neste caso, a mãe tinha deixado a criança com vocês no Brasil chamam babá, mas com a educadora, portanto, com a ama que estava a cuidar, e depois ligou-me aflitíssima porque a ama tinha dado quase o tubo inteiro. Eu disse, não tem problema nenhum, porque a homeopatia não é pela quantidade, a ação é pela frequência. Eu tomar 2 grânulos, tomar 5, tomar o tubo inteiro, a ação é a mesma coisa que só tomar os 2 grânulos. Portanto, a ação da homeopatia vai ser com a frequência e não pela quantidade. Portanto, o conceito de sobredosagem não existe em homeopatia. Portanto, em homeopatia a prescrição é com base na frequência, vamos vendo de acordo com aquilo que o organismo vai necessitar. Pode ser uma vez, pode ser 2 vezes ao dia, vai depender daquilo, uma vez mais, daquela situação, daquele organismo, da individualização, porque realmente o propósito é equilibrar de forma natural ou estimular aquele organismo para se equilibrar de forma natural. Então, tem mais alguma coisa assim que você quer que as pessoas saibam em casa, às vezes para facilitar a vida ou às vezes só para trazer mais luz sobre o tema, que você acha que deixamos passar assim? Eu penso que à partida nós abordamos bastantes coisas, mas em todo caso estejam à vontade para me contactar. Muitas vezes eu durante o dia envio mensagens, eu respondo sempre, às vezes pode não ser logo, mas eu respondo sempre a esclarecer algumas situações, alguma situação que tenham, de alguma dúvida, se é possível ou tem esta situação, se é possível com a terapêutica homeopática ou não, se eu vir que é possível, sim, se não, se eu vir que é melhor, como por exemplo, às vezes ligam-me que estão porque na homeopatia, aqui cá em Portugal, também há muita confusão entre homeopatia e osteopatia e naturopatia, portanto misturam muito estas situações, não sei se a Debbie também sente a mesma coisa. Sim. Pronto, então às vezes ligam-me e dizem, tenho uma dor e sinto isto e aquilo, eu digo, olha, realmente a homeopatia até podia fazer alguma coisa, mas eu acho
acho que neste momento o que você precisa é de um osteopata ou fisioterapeuta, aquilo aconselho a isto, aquilo e aquilo outro. Portanto, normalmente encaminho de acordo com a necessidade da pessoa. Ok. Mas Muito pronto, bom. mas em geral acho que eu deixo aqui o convite a quem realmente tiver alguma questão que não tenha sido abordada ou que se lembre nos entretantos para me contactar. Pode enviar mensagem e convido também a visitar o meu site e qualquer questão estou disponível para esclarecer. Sim. Mas ficamos aqui também com um gostinho mais. Não quero mais sobre a homeopatia. É um assunto que eu gosto muito, ainda quero me aprofundar mais sobre. Com todo o Mas também, gosto. quem depois tiver mais questões, quiser deixar nos comentários, eu e a Ana vamos respondendo. Olha, alguém aqui perguntou: para enxaqueca ajuda? Sim, também ajuda. Mas A enxaqueca acaba por ser um sintoma ali de um alguma coisa. sintoma de alguma coisa mais profunda. Portanto, isso é importante perceber o que é que está por trás desse sintoma, o causal, no Pode fundo, ser que muitas coisas. Pode ser pode alimentar, ser. hormonal, Exato, exato. estresse, Há noites mal muita. dormidas. Pode ser uma Exatamente. infinidade de coisas. Mas aí a Ana tem que fazer a consulta dela É para ver consulta. a melhor homeopático para aquela situação. E, Não, infelizmente exatamente. não dá para falar aqui assim, é isso porque não é o geral, né? Eu posso ter enxaqueca, Exatamente. mas o medicamento vai ser homeopático, vai ser um para mim e um para essa situação vai ser outro. Exatamente, duas pessoas exatamente com enxaqueca posso estar a dar prescrições, fazer prescrições completamente diferentes. Portanto, tem a ver exatamente com a particularidade das Individual. pessoas, a razão que é que está por trás, portanto, desse sintoma. Que só em consulta. Fibromialgia, a Paty também perguntou aqui. Boa noite, Paty. Fibromialgia também consegue auxílio com homeopatia? Sim, em termos da qualidade de vida, vai depender, consegue-se dar qualidade de vida, sem dúvida, vai depender da cronicidade, vai depender de todo o quadro supressivo que já existe ou não, portanto, porque que é uma patologia algo complexa. Aqui estamos a trabalhar em vários, não só a parte mental, muito em termos Vários níveis, né? físicos, sim, mas sim, o trabalho, a filosofia é sempre a mesma, portanto, é muito individualizado portanto, fibromialgia é uma situação crónica, que não vai ser logo de imediato que vai eventualmente pode sentir melhoria em alguns sintomas, mas não é aquela rapidez como, por exemplo, como se tivesse uma febre e que baixa logo a febre. Ok. Acabei de aconselhar uma pessoa que tem essa situação para recorrer à homeopatia. É sempre uma luz naquela situação, homeopatia. Sempre é bom recomendar, se for com a Ana, ela vai trazer luz para essa situação, vai ver se realmente ali faz jus para essa questão. E é isso. Não, alguma questão também que tenham, é só mandar mensagem para mim ou para Ana. Deixar aqui nos comentários, eu vou salvar a live, vai ficar tanto para minha página como para a página da Ana. E vou deixar depois todos os contatos também, quem queira entrar em contato com a Ana. Que o lugar que você está dando consulta é online e confirma. Online em Oeiras e em Sesimbra, mais propriamente na Quinta do Conde. Online chega a todo lado, onde você estiver, não Exato, sei. exato. Sim, sim, até para o estrangeiro também dou. Para o Brasil também já dei, tenho paciente no Brasil também. Por acaso, Suíça quando eu também. estava no Brasil, eu não lembro de ouvir falar tanto sobre a homeopatia como eu tenho escutado hoje em dia. E eu acho que cada vez mais também estão abrindo um pouco mais as portas para esse lado de lá. E é muito É bom. verdade, é verdade, é bom. É bom que haja assim uma panóplia para que as pessoas possam escolher e identificar-se com aquilo que realmente, com aquilo que ressoarem e poderem ter a liberdade de escolha, acima de tudo, poderem escolher livremente aquilo que realmente lhes faz mais sentido Sim. naquele momento. Essa é a finalidade também de passar o conhecimento, é que as pessoas consigam a perceber, conhecer e poder, sei lá, ok, isso aqui faz mais sentido para mim do que aquilo e eu vou tentar isso porque
é o que me chama. Ô, Ana, Exatamente. vamos ficar então por aqui. Eu agradeço muito, muito, muito. Muito obrigada. Para Obrigado, quem não eu sabe, eu também. e a Ana não nos conhecemos pessoalmente, a gente se conhece online, através de uma amiga em comum. Mas fica aqui o gostinho de quero mais. Quem sabe a gente aí marca uma outra live para trazer mais esclarecimentos. Se vocês tiverem dúvidas em alguns temas mais específicos, também deixem aqui que a gente pode estar fazendo uma live mais específica para conversar um pouquinho mais. Tá bem, Ana? Quer Isso. falar Olha, alguma coisa? obrigadíssima uma vez mais e obrigada aqui por esta oportunidade, que é uma excelente ideia, uma excelente motor aqui de poder estar a trazer várias pessoas com várias temáticas sempre muito interessantes e agradeço esta oportunidade e pronto, e aqui deixo, caso alguém tenha alguma questão, por favor, estejam à vontade para me contactar. Obrigada uma vez mais, uma boa noite. Eu que agradeço. Obrigada, gente. Beijinhos. Obrigada também.